Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O livro de Josué. Tempo de conquistas. Saúdo a todos os professores, superintendentes de escola dominical, com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Reinaldo Odilo e sou pastor aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e estamos mais uma vez juntos com os amados irmãos neste trimestre para falarmos sobre o livro de Josué. Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Essa revista, ela certamente trará muitos bons momentos de você juntamente com a sua classe de escola dominical. E nessa primeira lição, nós vamos tratar sobre o livro de Josué, que inaugura um novo período das Sagradas Escrituras, que são os livros históricos. O livro de Josué é um livro que vai narrar a história do povo de Israel ao entrar na Terra Prometida. É um livro que foi escrito depois do discurso que Moisés fez no livro de Deuteronômio. Deveria ter sido escrito depois de Números capítulo 13, 14, quando Deus tensionou levar o povo à Terra Prometida. Mas por causa da desobediência do povo, aquela primeira geração de hebreus que saiu do Egito, não pôde entrar na Terra Prometida e Deus os fez andar em círculos por um deserto por aproximadamente 40 anos, até que todos os últimos remanescentes daquela primeira geração morressem. E por que isso aconteceu? Porque eles tiveram fé para sair do Egito, mas não tiveram fé para conquistar a Terra Prometida. Então essa é a história do livro de Josué. É a história de um povo que entra para conquistar o melhor de Deus, para receber a promessa que o Senhor tinha feito. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas tinham recebido a promessa de uma terra que manava leite e mel. E aquela primeira geração que saiu do Egito não teve fé para entrar na terra. E aí Deus levanta Josué, Deus levanta uma segunda geração e essa geração aceita o desafio divino e entra na Terra Prometida. Os objetivos da lição, que são bastante claros e demonstram como o professor, meu dileto professor, amigo, deve buscar desenvolver esta lição. Então, o primeiro objetivo, apresentar um panorama geral do livro de Josué. Objetivo número 2, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E o objetivo número 3, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Então, querido professor, eu lhe aconselho que você estude um pouco, se imiscua na história e na geografia daquele tempo. Será bastante enriquecedor para você buscar essas informações que certamente trarão um grande enriquecimento e valorização da sua aula e muitos conhecimentos específicos para os seus alunos. Nós aprofundamos um pouco essa questão no livro que foi escrito como subsídio para a lição. Mas é importante que você, nessa lição, nesse tópico 3, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Então, como estavam as nações ao redor? Será que a Assíria já existia? Será que a Babilônia já existia? Os grandes impérios já existiam? Qual era a língua que se falava? Quais eram as moedas que circulavam naquele tempo? Então, são coisas importantes que vão certamente trazer um grande enriquecimento para a sua aula. Então, como começar essa lição? É interessante que seja apresentada uma visão panorâmica desse livro tão extraordinário, de um valor espiritual magnânimo. Eu comparo até o livro de Josué ao livro de Atos dos Apóstolos. Parece que ele desempenha a mesma função. Se o livro de Atos, o povo de Deus está invadindo o território do inimigo e ganhando almas para Cristo,
conquistando a herança de Deus que tinha sido prometida, né? Então, o livro de Atos, ele traz o avanço da igreja, traz conquistas do povo de Deus. E o livro de Josué também era a promessa de Deus de o povo ter uma terra, habitar numa terra que manasse leite e mel. Então, Josué, ele traz esse novo tempo, é uma nova história, é um novo começo. Moisés tentou e não conseguiu. E Josué, então, é alçado ao status de comandante para conduzir o povo à terra prometida. Isso nos mostra que Deus, ele sempre terá uma solução de continuidade para o seu projeto na terra. Não importa as peças que ele vai usar. Então, seus alunos, querido professor, eles devem saber disso, que mesmo que as pessoas sejam trocadas, o projeto de Deus, o plano A de Deus continuará. Deus tinha dito a Abraão, Isaac e Jacó que daria essa terra. Mas aí Moisés, que era a grande esperança, aliás, Moisés pode ser considerado o maior corretor de imóveis de todos os tempos, porque leva milhões de pessoas a peregrinarem pelo deserto em busca de uma terra que eles nunca viram, né? Mas aí Moisés não consegue atingir o seu objetivo. E aí Deus levanta Josué e o plano de Deus persiste, permanece. E Josué, diferentemente de Moisés, ele não tem aquelas mesmas revelações que Moisés. O livro de Josué, nós não vamos encontrar nele o mesmo arsenal de milagres no Egito, nas pragas, o Mar Vermelho e tantos outros que aconteceram ali no livro de Números, onde vemos a água saindo da rocha, as codornizes vindo e tantos outros milagres extraordinários. Mas aqui nós vamos ver o dia a dia da vida do povo. Há alguns milagres, mas a maioria dos episódios são episódios do cotidiano, Deus dando vitória com milagres do dia a dia. E Josué, diferente de Moisés, ele não passou por aquela experiência própria dele de ter o monte fumegando, de ouvir a voz de Deus de uma sarça. Deus, logo quando confirmou o seu chamado, ele disse assim: não cesse de ler, medite no livro que o meu servo Moisés escreveu. Então é um novo tempo. Se o tempo de Moisés foi um tempo de revelação, um tempo de água saindo da rocha, o tempo de Josué é um tempo de conquistas, mas é um tempo agora que ele vai se dedicar a ler. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então, Deus vai falar com Josué. E é através dessa história que nós vemos o povo se movendo, o povo caminhando e o povo recebendo fé. E é interessante que se houve tantos milagres extraordinários no tempo de Moisés, mas houve uma rebelião, eram rebeliões umas após as outras. No livro de Josué, porém, você não vê rebeliões, mesmo com dificuldades, mesmo com percalços e com erros da liderança, o povo estava como que vacinado. Então era um novo tempo e Josué vai trazer essa nova história para os leitores, que é um presente de Deus. Então, o livro de Josué, ele é um oásis no deserto. É o contrário do livro de Números, que a gente vê uma geração que fracassou. Era uma geração que tinha fé, mas não tinha obediência. Eles não obedeceram e por isso caíram prostrados no deserto. A geração de Josué é uma geração que venceu, porque teve fé e decidiu obedecer. Obedecer a Deus e obedecer ao seu líder. Como era o mundo na época de Josué? Muitos povos já existiam e outros povos muito famosos ainda sequer, por exemplo, existiam como Roma. A Roma foi fundada no século 8 a.C. E o livro de Josué, a conquista de Jericó, aconteceu possivelmente no fim da Idade do Bronze, por volta de 1400 a.C. Então, é importante, tanto na lição quanto no livro, há algumas informações acerca disso, mas você pode analisar outros documentos históricos para saber o que acontecia naquele período
no mundo, como era o Egito era o maior país do mundo, mas tinha perdido mão de obra escrava e ali, a partir dali, houve uma diminuição do poderio egípcio. Mas o interessante é que povos que surgiram naquela época, alguns que já existiam e outros que surgiram depois, muitas dessas nações desapareceram ao longo do tempo. Mas Israel, um pequeno povo que surgiu ali como uma tribo nômade, ela permanece até hoje. É um dos países desenvolvidos da Ásia. Aliás, a Ásia só possui 2 países desenvolvidos, o Japão e Israel. Então, Deus fez o seu povo prosperar, progredir, porque eles começaram a agir pela fé. Enquanto eles foram desobedientes, andaram em círculos e morreram no deserto. Mas quando eles decidiram passar a obedecer a Deus, a história mudou e Josué conta-nos isso muito bem. E eles vão invadir uma terra que era povoadíssima. E é interessante, havia ali já 31 reinos. Na verdade, eram cidades-estados. E cada cidade-estado tinha, geralmente elas eram muradas, tinham exército, tinham reis, eram povos que se digladiavam entre si. Interessante, quando Abraão e Isaque peregrinaram naquela terra, não havia dificuldade de locomoção. Era uma terra que já tinha a sua prosperidade, era um solo bastante fértil, e Abraão e Isaque peregrinaram ali, mas não houve dificuldade alguma. Só que tempos depois, quando Israel sai do Egito e Josué vai entrar na Terra Prometida, o povo daquela região, os chamados cananeus, que eram 7 etnias naquele lugar, já estavam fortificados e, de fato, foram obstáculos para a conquista de Canaã. Por isso que Deus, quando chama a Josué, vai dizer, olha, você tem que dar o melhor de si, você tem que se esforçar, tem que ser forte e corajoso. Agora eu tenho uma palavra de vitória para você. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou dar para você. Essa é uma tremenda verdade que ressoou como uma coisa extraordinária para aquele povo. Eles tinham uma promessa de que onde colocassem a planta do pé, Deus ia dar vitória a eles. E aí nós temos que entender, tópico número 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. É um valor histórico muito grande, porque ele vai trazer a história da nossa vida. O livro de Josué, ele tem o cunho histórico, mas ele tem o cunho devocional. Então, querido professor, o seu aluno precisa entender os princípios que estão no livro de Josué. Por exemplo, quando Deus chama Josué, nós vemos primeiro Deus animando Josué, dizendo que seria com Josué. Logo em seguida, Josué anima os líderes, diz esforçai-vos e vamos à luta. E depois nós vemos o povo animando Josué, dizendo, nós seremos contigo, queremos tão somente que você esteja com o Senhor e que o Senhor te abençoe e nós seremos contigo. Então, são alguns princípios que estão no livro de Josué e que são princípios válidos para o nosso dia. Deus anima o líder, Deus anima o pastor anima o ministério, Deus anima o pastor anima o ministério e a igreja anima o pastor. Então, para a vida funcionar bem no reino de Deus, é preciso que esses princípios estejam plenamente sendo atendidos. E Josué vai mostrar perfeitamente esse fato. Então, durante essa revista, nós vamos poder identificar, lição após lição, esses princípios que estão conosco e que são fortemente vividos pelo cristianismo cotidianamente. E aí temos a divisão do livro. Isso é uma questão bastante pedagógica e importante, entender como o livro se divide, né? Começa com a chamada ou a confirmação da chamada de Josué e é concluído com a morte desse grande herói, aliás, a morte dele, a morte do sacerdote Eleazar e uma cerimônia fúnebre
para enterrar os ossos de José. Então é um livro, do ponto de vista didático, diante da divisão que é feita, é um livro fantástico, é uma obra literária de grande valor, né? Então nós temos algo que vai marcar a nossa vida. Se você ler rapidamente o livro de Josué, talvez você não encontre muitas coisas interessantes, porque você fazendo uma leitura corrida, mas quando você mergulhar nesses princípios, você vai ver, caro professor, que é um livro de grande valor. Por exemplo, Josué, ele não omite os seus erros. Como em todas as escrituras, o Espírito Santo, quando inspira os escritores, ele sempre leva os escritores a narrar os seus erros, né? Mas Deus nunca perde o controle da história. Ainda que haja erros, ainda que os equívocos aconteçam, o plano A de Deus, a promessa de Deus, sempre se estabelecerá. E os seus alunos, querido professor, eles precisam saber disso, que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou para eles, vai acontecer, ainda que demore muito, ainda que surjam inimigos, ainda que surjam obstáculos, alguns deles naturais, como o Rio Jordão. O Rio Jordão não foi criado pelo inimigo. O Rio Jordão é um obstáculo natural que o povo teve que transpor para conseguir conquistar a terra. Mas há outros inimigos, há outras barreiras, como a cidade de Jericó, a cidade de Ai e as outras cidades. Então, a vida dos alunos vai se descortinando ao longo das lições. E o tópico número 3 são os antecedentes históricos. Qual era o contexto daquela geração? Era uma geração que vinha de uma caminhada, era uma geração que vinha de sofrimento, porque vocês imaginem a possibilidade de faltar água, de faltar comida, né, de haver a necessidade de novos suprimentos. Então, o deserto tinha chegado ao fim. Aquele tempo de dificuldade estava chegando ao fim e Deus ia começar a escrever uma nova história de conquista e de sucesso para eles. Talvez muitas pessoas estejam em sofrimento e não percebam que isso vai passar. E às vezes dizem assim: quando o meu sofrimento vai acabar? Mas eu quero lhe dizer, e eu acho, meu querido professor, que você deve comunicar isso aos seus alunos: a sua dor, a sua tribulação vai passar. Ela terá um fim. No dia que Deus disser que ela vai passar, pode ficar certo, ela vai passar. Porque Deus pode fazer num movimento o que os homens passariam meses e anos para realizar. E aqui, aquele tempo de deserto, era um tempo de tendas frágeis. Eles moravam em tendas, eles viviam ao relento. Agora, quando eles vão passar o Jordão, eles não vão mais morar em tendas. Agora Deus vai dar para eles cidades, casas, vai dar para eles plantações de vinhas. Então, nós vamos experimentar, e eles vão experimentar, um novo patamar de milagre. Porque o deserto, ele vai propiciar milagres de provisão. Canaã vai propiciar milagres de prosperidade, milagres de conquistas, milagres de mudança de vida, de mudança de patamar. E essa é a história, esse é o ápice do livro de Josué. É uma nova história, é um novo tempo. Não é um tempo mais em que vai faltar água e comida. É um tempo agora de grandes conquistas. É um tempo agora de prosperidade. É um tempo agora de fazer estoque de alimentos. Os irmãos se lembram que o maná não podia ser estocado sequer de um dia para o outro, a não ser na sexta-feira, que ele tinha uma validade, né, dupla, valia para a sexta e para o sábado. Mas agora na Terra Prometida, não, era um novo tempo, eles poderiam fazer o estoque de comida. Então, o deserto chegou ao fim. E é interessante que o livro de Josué, ele
começa logo depois de um grande discurso de Moisés. Moisés faz um discurso longo e ele narra isso no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o tempo que passou de alguns dias entre o livro de Números e o livro de Josué. Então nós temos Deuteronômio no meio, que é um discurso de Moisés, porque o povo precisava entender e relembrar a palavra de Deus. E aí Moisés faz aquele discurso porque era um novo tempo de fé e expectativas. Veja, quantos anos de espera, né? Deus dizendo, vai chegar o tempo em que eu vou mudar a história de vocês, que eu vou tirar esse cativeiro de vocês, e eu vou dar uma terra para vocês. E aí, chega esse tempo, mas, curiosamente, todos aqueles homens adultos com mais de 20 anos que saíram do Egito não puderam entrar em Canaã, salvo Josué e Calebe, porque neles havia um espírito diferente, eles decidiram obedecer ao Senhor, eles decidiram confiar no Senhor, eles não se permitiram ficar desanimados, porque o desânimo é uma arma poderosa do inimigo contra os planos de Deus. Não permita que os seus alunos entrem pelo caminho do desânimo. O desânimo é uma arma que pode realmente trazer grandes prejuízos. A alegria do Senhor é a nossa força. E Josué e Calebe mostram isso perfeitamente. Suas vidas são um exemplo daquilo que se pode conseguir auferir pela fé. E aí, queridos, nós chegamos à conclusão para dizer que podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. A geração que saiu do Egito não confiou em Deus e morreu no deserto. A geração que passou o Rio Jordão confiou em Deus e conquistou a terra de Canaã. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.